Então, a gente sempre tem que atualizar métodos. E eu não estou dizendo que o Flamengo tem que atualizar métodos, porque não tenho essa ciência. O que eu estou dizendo é que gente da comunidade de preparação física tem dito que há métodos diferentes já em prática e que, bom, o Flamengo tem uma quantidade de lesões graves musculares maior do que de outros clubes. É importante avaliar, porque às vezes você fala assim, o departamento médico do clube está cheio o tempo inteiro. Tempos atrás, muita gente falava isso sobre o São Paulo. Mas espera um pouquinho, a gente precisa avaliar o seguinte: quando é fratura, cara, é um acidente, não tem o que fazer. Uma pancada, o cara quebrou a perna. Quando é lesão de ligamento, pode ser o gramado, pode ser um choque. Quando é muscular, tem a ver com condição de treino. E o Flamengo tem tido muitas lesões musculares. A lesão do De La Cruz, por exemplo, que é uma lesão repetida de joelho, pode não ter nada a ver com treinamento. Pode ter a ver simplesmente com ele pode ter uma tendinite. Agora, a questão é entender, e quem tem que entender isso não sou eu, nem você, nem o Igor Domi. Quem tem que entender isso é a comissão técnica do Flamengo, que certamente está avaliando se todos os métodos que eles usam nos treinamentos são os mais adequados e modernos, ou se tem alguma coisa que possa melhorar. Mas o De La Cruz eu acho que é coxa, né? Não é joelho. A questão é que saiu essa especulação sobre se ele vai fazer artroscopia ou não, e que o Tite negou. Por isso que é a menção da coxa. Mas, enfim, por isso a menção do joelho, perdão. Mas a situação, acho que do PVC, desses uruguaios principalmente, no caso do Vinha não, porque foi uma pancada no joelho, mas no contexto todo até, né? Até ampliando, não só dos uruguaios, acho que tem muito a ver com questão de recuperação, tem a questão Copa América, que eles passaram um mês e pouco fora, e aí quem ficou, teve aquela rotação alta de jogos, aquela sequência por necessidade, então acho que vem desaguando algumas situações, né? E aí você vai para altitude, volta. Então, acho que pode ser a preparação física, pode ser a questão da recuperação, que tem muitos jogos encavalados, pode ser aquelas ausências todas em junho e julho. Então, um cenário complicado para o Flamengo, que está em 3 competições também, e fica com esses problemas de lesão. O Michael, por exemplo, estava totalmente fora desse contexto anterior, né? Chegou agora, fez um jogo de 90 minutos inteiro na estreia dele, fez o gol contra o Red Bull Bragantino, começou no banco contra o Bahia e já estourou nos 10, 15 minutos que teve em ação. Então, pode ser alguma coisa também que misture tudo, né? Um caldeirão de situações que tem prejudicado o Flamengo, até para quem acredita, uma pitada de azar também em alguns pontos, né? Que vá culminar nessa situação toda de perder tanta gente nesse momento importante, com a ressalva, claro, de que apesar dessas dificuldades todas, aí você pode questionar a performance ou não, mas os resultados para essas competições mata-mata têm acontecido, então o time tem conseguido ultrapassar essas dificuldades, apesar desse monte de obstáculos, e fica também na expectativa da chegada desses reforços aí, principalmente para as fases subsequentes do mata-mata, e eu estou dizendo o próprio Alexandro, que já vinha treinando aí no time dos amigos aí, ele chegou a estar no Paraná um pouquinho, estava lá em Portugal. Vamos ver como chega Carlos Alcaraz, não o tenista, claro, mas o argentino. E, enfim, se vem o Plata mesmo e como fica essa situação toda desses reforços do Flamengo para essa janela que, enfim, é praticamente o cara chegar e já jogar diante desse cenário. E o Igor tocou num ponto importante, né, PVC, que mesmo com lesões, o time tá indo no estilo Tite, né? 1-0 aqui, 1-0 ali, e mais uma vitória para conta ontem, fora de casa, uma vitória importante que não define nada, mas que define alguma coisa, né, PVC? Acho que define de dois lados. O Bahia tem sido muito forte em vários jogos que não consegue decidir. É incrível. O Rogério falou disso ontem de novo, né? E aí é o jogo aéreo ofensivo do Flamengo, gol do Bruno Henrique. O Flamengo tem sido muito criticado pelo jogo aéreo defensivo. Ontem o Tite fez questão de exaltar o jogo aéreo defensivo, porque não tomou gol. O Bahia tem uma capacidade de circular a bola. O Bahia é um time muito bonito de ver jogar. O trabalho do Rogério é muito bem feito. Só que
tem sempre uma hora que você tem que definir. E o Bahia é um time que roda, não define e tem perdido jogos fundamentais em casa contra adversários diretos, sendo superior em muitos aspectos e não conseguindo definir. Eu nem acho, como o Rogério falou ontem, que o Bahia amassou o Flamengo, que não conseguiu sair, o verbo amassar ele não usou. O Bahia foi melhor que o Flamengo no primeiro tempo, no segundo tempo o Flamengo conseguiu melhorar. O Bahia teve a circulação de bola, a gente sabia ontem, o Igor falou, né? Como é que você falou? Ia ser um massacre da posse de bola. Que foi. Né? O Bahia faz esse jogo, mas não define. E de outro lado, tem uma coisa, você tem que definir qual é a estratégia que seu time tem que jogar. Eu concordo. Eu acho que o Flamengo quer jogar de uma maneira, empurrando o adversário para trás, mas o Flamengo não pode ser refém desse estilo de jogo. E não é a primeira vez na história que isso acontece. No final dos anos 80, quando o Flamengo saía daquela sequência de títulos brasileiros 80, 82, 83, 87, e mesmo antes disso, 84, 85, o Flamengo era muito refém disso, do tipo, tem que jogar como o time de 81. Então é amassar. Todo mundo quer isso. Mas nem sempre dá para fazer isso. Então, tem um entendimento de que este time não vai ser o time do Jorge Jesus. O time pode ganhar a tríplice coroa real, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Ele está para a história como o primeiro time da história a ganhar os 3 torneios principais do Brasil. Ele pode fazer isso. E a torcida ficar de cara amarrada porque não jogou bonito. Mas, cara, não dá para ter tudo todo o tempo. Quando terminar a temporada, se for consenso da torcida e do clube, demite o Tite e contrata outro técnico que faça jogar bonito. Agora, hoje, o Flamengo tem o Tite como seu técnico e tem o pragmatismo como filosofia. Não é para mudar agora. O PVC, eu enxergo isso até um pouco nas substituições. Desculpa, Dona. Não, só para mencionar essa troca rapidinho, antes da gente entrar no próximo tópico. Por exemplo, o Flamengo tinha ontem, né, Matheus, Gonçalves, Lohan no banco, então a substituição do Tite é dobrar o Wesley na lateral direita. Isso, eu acho, para mim, é um exemplo claro de como ele está preocupado, não só na questão de, tem gente com mais jogos nas costas, mas também em fortalecer alguns setores diante dessa tentativa de autoridade do Bahia dentro do jogo, com Ademir Fumacinha, com essa galera toda, trabalha muito bem a bola, mas que precisava dessa contenção na reta final da partida. Boa, o Vinion tá falando aqui, é o estilo jogo do Tite, não tem como. E o W. Rocha, que tá sempre aqui com a gente, muito obrigada, ele diz aqui, é falta de respeito questionar médicos e preparadores físicos qualificados e experientes. O PVC não questionou, ele falou que ouviu de pessoas, que não pode dar o nome aqui, que poderia ser feita uma preparação diferente. Queria saber de você, Igor, você sente essa movimentação aí nos bastidores? Por enquanto ainda não, para ser sincero, Domi. Enfim, a gente tem que lembrar, Fábio Maceridian estava na seleção brasileira até anteontem, vamos dizer assim, né? Ele costumou sempre fazer ótimos trabalhos, enfim. Quem sou eu para questionar tecnicamente? Não tenho nem argumentos para isso. Mas, como eu falei, eu acho que ele está inserido, e enfim, o departamento de fisiologia como um todo, né? Porque num contexto muito complicado. E nas vezes que o Tite, na palavra que ele abomina, poupou, a gente meteu o malho. A gente, que eu digo, às vezes a crítica, muitas vezes o torcedor, vários momentos da temporada isso já aconteceu, não tem que poupar, tem que botar igual o Jorge Jesus, bota para jogar mesmo e tal. E com os caras controlando carga e rodando ou preservando o jogador, já acontece isso. Imagina se jogasse ao bel prazer, todo mundo, vamos embora, e se você está aqui, vamos jogar. Então, não é videogame, né? Então, as coisas são diferentes na prática. O jogador, o corpo humano, cada um é muito individual, tem reações distintas, e o corpo humano grita, tem seus problemas, suas dificuldades, que às vezes, por mais que a tecnologia avance a ponto de indicar o nível
XYZ aqui está indicando um problema muscular, uma iminência de uma lesão séria e tal, mas acontece também a questão da pancada, a questão que você não consegue prever. Então, mesmo rodando o elenco, acontece isso. Imagine se botar essa galera toda para jogar. E não dá para dizer que o Flamengo não tenha controlado. Essa eu acho que não dá para fazer essa crítica, dizer, o Flamengo botou todo mundo, não quis nem saber. Não, o Flamengo até controlou, foi criticado por isso, o Tite precisou sofrer um pouco com essas críticas, mas está acontecendo algo que ninguém quer, né? Só para emendar a minha defesa que a Domi já fez, obrigado, Domi. É isso que o Igor está dizendo. Eu não tô criticando, eu estou dizendo o seguinte: assim como eu, no meu trabalho, todos os dias, tenho que ponderar se eu estou fazendo coisa certa, se eu estou fazendo coisa errada, por que faz um tempo que não dá uma informação exclusiva, o que está acontecendo, o que é que está. Você está avaliando o seu próprio trabalho o tempo inteiro. O que eu estou dizendo só bom, por exemplo, o Michael, a comissão técnica do Flamengo não tem nenhuma responsabilidade sobre a lesão do Michael, que acabou de chegar, exceto o fato de que precisou jogar o jogo inteiro no domingo, que o plano não era jogar, como disse o Tite na coletiva. Mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa fazer sempre uma autoavaliação, entender, olha, aconteceu tal coisa, olha, mudou tal cenário, existe uma tecnologia nova. Eu ouvi de gente importante que, olha, presta atenção, por que o Flamengo está tendo mais lesões? Pode ser por isso. É claro, saúde. É claro que o Márcio Tanuri, é claro que o Fábio Masseridian, que é um monstro sagrado da preparação física do Brasil, está se atualizando, olhando tudo que está acontecendo. E é claro que ele está avaliando o que está acontecendo nessa temporada para entender se o trabalho foi 100% perfeito ou se há alguma coisa que possa ser aprimorada. É disso que nós estamos falando. Agora, que o Flamengo tem mais lesões graves do que outros clubes, neste momento, tem. Vou comparar com o Fortaleza, que jogou mais vezes que o Flamengo, com o Botafogo, com o Palmeiras, com o São Paulo. O Flamengo tem mais lesões. Inclusive as lesões inusitadas, como de um jogador que chegou semana passada e já está machucado. Parece que tem uma praga em cima do ninho do urubu. Pode ser isso também, mas eu não tenho como medir isso. Para Gomes. Aí é da parte sobrenatural, né, Pedro? E só para lembrar, assim, o único momento talvez o Flamengo possa ter ficado passivo de crítica por usar todo mundo, até que ponto valeu a pena o esforço no estadual. E esse é sempre o dilema, acho que do calendário brasileiro como um todo. Até que ponto esses esforços no estadual, os estaduais em geral, eles compensam, vale a pena diante da conta que se paga em agosto e setembro. E o Tite disse que usou todo mundo mesmo, a todo vapor, lá no Carioca, porque era uma demanda da diretoria conquistar o estadual. Isso era importante para esse começo de temporada e tal. Foi o único momento em que ele deliberadamente se colocou, vou usar todo mundo o máximo que puder. Então, talvez possa estar aí também algumas das respostas para esse cenário do Flamengo. E aí, como eu já falei, tem Copa América, tem altitude, tem série de jogos, viagem e tal. Então, eu acho que esse combo, né, para a gente não dizer também que o Flamengo nunca usou todo mundo a todo vapor, mas esse combo pode colaborar para o entendimento desse cenário do Flamengo atualmente. Tem um comentário interessante aqui, do Thiago Máximo. Valeu, Thiago. Ele diz aqui, vocês acham que por ironia do destino e das lesões, o Flamengo está montando um time competitivo para 2025? PVC, Alcaraz pode jogar no lugar do Pulgar? Eu acho que o Alcaraz não pode jogar no lugar do Pulgar. Eu acho que ele pode jogar no lugar do De La Cruz e ele pode jogar no lugar do De Arrascaeta. Ele pode ser 8 e ele pode ser 10. É essa a função dele. Essas as duas funções dele. O Flamengo está procurando faz um tempo alguém, e sem conseguir, né? Então, acho que o mais perto disso foi o Lohan, alguém que, em algum momento, porque depois a torcida pegou no pé dele também, não voltou a jogar, ter alguém que possa ser o dublê de De Arrascaeta. E não tem. Você vê que quando o Gerson joga, o Gerson não faz a bola circular quando ele é meia, porque o Gerson e o De La Cruz têm uma dificuldade para jogar de costas, que o De Arrascaeta não tem. O De Arrascaeta adora jogar de frente para o gol, mas o De Arrascaeta recebe de lado, recebe do outro lado, domina, controla, faz a bola girar.
O Gerson joga mais quando ele joga como segundo volante, como jogava, ou como vem da ponta para dentro. Ele tem o campo a favor dele. Por dentro, preso no volante, ele fica, com a redundância, enclausurado. Então, o jogo flui menos. O que faz o Flamengo com o Gerson de la Cruz, com Léo Ortiz, Pulgar, Gerson de la Cruz? Você atrasa o bloco. Você marca mais baixo e explora a velocidade, que foi a estratégia de ontem. Muito bom. Pode mandar sua pergunta aqui para o PVC, para o Igor, e não esquece, por favor, de deixar o like, que ajuda muito a gente. Vamos escutar um pouquinho o que o Tite falou depois da vitória de ontem na Fonte Nova? Jogar em La Paz é muito difícil. Eu não vou usar um termo desumano, mas ele te traz uma série de problemas muito fortes. Eu não gostaria de estar dizendo isso, mas se não derem um intervalo, como o doutor falou, no primeiro tempo para, no segundo tempo para, vai dar problema. Deu comigo, vai dar mais sério. Então eu estou antecipando. E é absurdo a Conmebol obrigar as equipes a estarem um dia antes lá. É um absurdo, é um desrespeito à ciência. O Tite falando um pouquinho da situação dele, que passou mal na altitude, e trazendo isso, mais uma vez, essa reclamação da altitude com relação aos jogos das Copas Sul-Americana e Libertadores, PVC. Vamos lá. Eu acho que tem partes aqui para a gente ponderar. É bem importante o depoimento do Tite, até porque ele tem uma arritmia. Ninguém tem uma arritmia porque foi para a altitude. Você tem uma arritmia e o caso se acentua na altitude. Provavelmente ele tinha uma arritmia que não tinha sido diagnosticada. Quando chegou na altitude, ele teve um mal-estar em função da arritmia que já estava presente no organismo dele. Isso é importante. De qualquer maneira, é importante. Eu acredito muito, respeito muito o lema do que os bolivianos dizem, que é se juega donde se vive. Quando você quer difundir um esporte, você não pode dizer que esse esporte, você não pode querer difundir esqui na montanha, no gelo, no Brasil. Né? Não tem como, não tem montanha com gelo no Brasil. Mas você pode difundir o futebol em todos os lugares do mundo. Então você difunde no inverno da Rússia, no verão do Rio de Janeiro, na altitude de La Paz. Por isso que os bolivianos fazem questão de dizer se juega donde se vive. Bom, eu acredito nisso. Vamos inverter só um passo para trás. O Tite tem razão quando se diz não tem que obrigar um clube a chegar a La Paz um dia antes, enquanto houver estudos que podem ser discutidos e outros avalizados, de que se você chegar 2 horas antes, o efeito da altitude se manifesta de outra maneira. Então, o clube pode ficar em Santa Cruz de la Sierra até às 6 da tarde e jogar às 9h30 da noite em La Paz. Não tem, nesse ponto, o Tite tem toda a razão. Qual